Então, hoje, iniciando aqui, nós estamos com a deputada Nadine, a delegada, deputada, e poucas pessoas, deputada, têm a coragem e têm a bravura de romper alguns desafios de vida, né? E hoje eu estou recebendo uma mulher que fez exatamente isso. Ela rompe barreiras a partir do momento que lidera o setor de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul e depois, ainda mostrando a sua autoridade e sensibilidade, consegue fazer um movimento disruptivo de chegar ao cargo de deputada eleita e caminhar junto com aquilo tudo que a senhora construiu na sua história, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como sair do interior, vir de uma cidade pequena, acaba se tornando a primeira mulher a comandar a nossa Polícia Civil com mais de 170 anos de história, né? E o que te fez dentro de ti acreditar que isso era possível? Sonhar. Primeiro, obrigada por poder estar aqui. Estou muito feliz em poder estar nesse podcast, um ponto de virada. Exato. Tem vários pontos de virada aí na minha vida, mas sempre com o mesmo objetivo, com o mesmo rumo, né? Eu digo que eu continuo sendo aquela menina que saiu lá de Getúlio Vargas com princípios, né, com crenças familiares que me levam e me levaram a chegar aonde eu consegui chegar até hoje. E isso eu acho que é o mais importante, a gente não perder a nossa essência, é buscar o nosso caminho, é buscar o nosso sonho, é romper barreiras. Eu sempre uso uma expressão que eu costurei o feminino em universos masculinos. E Boa. Eu tenho 21 anos como delegada de polícia, eu continuo sendo delegada de polícia, eu estou deputada, mas eu fiz concurso para ser delegada de polícia. E hoje na política... E que não é nada fácil, né? Nada fácil. E não foi uma decisão fácil, porque, presidente, imagine o meu avô, quando eu resolvi fazer o curso de Direito, que não era Direito, era Ciências Jurídicas e Sociais. E para mim isso tem um impacto diferente do que dizer, sou formada em Direito. Não, eu fiz Ciências Jurídicas e Sociais. Eu não aprendi, pelo menos, os valores que os meus professores me passaram, e eu acho que isso a universidade precisa resgatar. Eu não estava lá para aprender somente o que eram as leis, como é que aconteciam as punições, o que era o direito sucessório, enfim. Eu estava para aprender muito mais e eu tentei aprender com os meus mestres, além... Não era só o conteúdo, não era só o né? conteúdo. E ciência jurídica e social, eu gosto muito de dizer, porque eu não aprendi só o jurídico. Eu aprendi esse universo social e se a gente não souber trabalhar cada vez mais, eu acho que o desafio hoje, eu disse que eu sou de uma época, de uma geração que me perguntava o que tu vai ser quando crescer. Hoje eu tenho um filho de 15 anos e eu não posso perguntar isso para ele, porque eu tenho que perguntar quantas coisas tu vai ser quando crescer. Exato. Porque esse é o novo universo. Exato. Então, por isso que eu resgato um pouco esses Ciências Jurídicas e Sociais lá da minha UPF. Sou formada na UPF, mas tenho um carinho enorme pela UBRA, muitos amigos aqui formados. Mas eu acho que a gente resgata um pouco porque a gente leva para a vida, né? Isso. Eu sou a mais velha, eu sou a filha mais velha, tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, mas eu sempre fui a mais velha de todos os primos. Então, sempre me impuseram também uma responsabilidade. Eu disse que eu era delegada desde o início, né? Porque era a prima mais velha, a irmã mais velha, aquela que tinha que dar o exemplo, aquela que tinha que puxar os outros. E eu acho que isso foi me forjando de uma forma, eu gosto de contar, porque a figura dos pais também é fundamental, né? O meu pai, lá com 15, 16 anos, eu queria casar, ter filho, tinha um namorado, e ele me disse, ó, alto lá, vai ter o teu dinheirinho, vai ter a tua liberdade, depois faz o que tu quiser. Então, aquilo marcou na minha vida. Quando eu passei em Ciências Jurídicas e Sociais, eu fui contar para o meu avô, e o meu avô me olhou com uma cara feia e me disse, isso não é uma profissão para mulheres. Porque na cabeça dele, ser advogado era aquele advogado porta de cadeia, era aquele advogado... Sim. Imagine se meu avô estivesse vivo no dia em que eu me tornei a primeira mulher chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. Ele seria orgulhosíssimo. E aí eu pensei, eu disse, avô, eu tô aqui, entendeu? Para provar que a gente realmente pode. Não é fácil, não dá para dizer, não é fácil, mas eu nunca tive problemas ao longo dessa minha trajetória também, eu não reclamo. Muitas vezes dizem, quais foram os teus problemas, né? Quanto de machismo enfrentou, eu nunca levei isso. É que eu acho que as pessoas que chegam no ponto vamos dizer, de liderança, como tu chegou, eu acredito que muito
essas pessoas elas não ligam para os problemas que para outras pessoas são grandes. Exato. E para você sempre foi pequeno. Eu nunca vi isso como problema. Eu via como um desafio. Não. Né? Acho que os grandes problemas foram as decisões que você tomou, né? Aquelas que você tinha que tomar. E mais, eu acho que eu fui aprendendo ao longo do tempo em que eu fui tomando algumas decisões. Né? Eu representei a Associação dos Delegados de Polícia, fui a primeira mulher, até agora a única também, a presidir uma associação, representar uma categoria, né? Em que os homens mais velhos, né? Eram os líderes. Tradicionalistas. E eu me lembro que eu tinha um grupo mais jovem que me acompanhava e me dizia, tu tem que te candidatar a ser presidente. E eu me candidatei a ser vice-presidente do mais experiente e velho dos delegados de polícia naquela época. Porque eu disse, eu não quero competir com ele, eu preciso aprender com ele. E, naturalmente, eu fiz a sucessão e virei a presidente. Então, quer dizer, eu acho que, às vezes, a gente também tem que entender isso, né? Não é simplesmente competir porque tem que competir, a gente tem que aprender. Então, eu sempre procurei aprender, independentemente se era homem, se era mulher. Eu precisava extrair o que tinha de melhor e tentava fazer do meu jeito. Isso sim. Eu acho que o não perder a essência é um pouco isso. Eu acho que por muitos anos as mulheres, na minha visão, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação, pecaram porque chegaram nos espaços de decisão e quiseram se comportar como homens. Perfeito. Talvez numa insegurança de dizer, não, para me manter aqui eu vou ter que fazer como sempre foi feito, ou vou ter que, né, gritar e mostrar talvez até força. muito pela cultura nossa, de criar na gente aquela necessidade de fazer como o nosso exemplo. É isso, né? é isso. Mas concordo contigo, acho que as grandes... eu tentei ir costurando diferente, né, dizendo, olha, eu vou fazer diferente. Ah, mas não sei se tu vai te sustentar, deixa eu tentar. É isso. Né? E eu vou fazer. E aí eu ia, convenci, fazia, sempre fui muito aberta, assim, a sugestões. Não tem problema com críticas, eu sempre digo, me critiquem. Sim, é importante a crítica. Importante. A gente poder cresce crescer. na crítica. Lógico. Então, por isso que eu uso aquela expressão, né? Eu costurei o feminino e universos masculinos e foi dando certo, né? Sem separar. Ah, isso aqui é lugar para homem, isso aqui é lugar para mulher, agora eu quero mais mulher. Não, vinha natural, né? Perfeito. E eu também tinha sempre procurei puxar tantas quantas mulheres eu podia. Não por serem mulheres, mas porque eu sabia que elas eram competentes. Então, eu abria o espaço. Né? Na chefia, eu fiz muito isso. Pela primeira vez... Mas isso é ser um bom líder. É isso, a gente tem que dar oportunidade. Se der resultado, ok, vai lá, vai ficar. Não deu resultado, troca. Se é homem, se é mulher, eu preciso de gente competente. Sem juízo de valor, exato. Sem juízo de valor. Perfeito, né? perfeito. Mas a gente tem que dar a oportunidade. Eu procurei dar oportunidade para outras colegas, onde eu liderei, né? Mas não esqueci dos homens. Não disse, não, agora são só mulheres. Não é assim. Deputada, qual foi o seu grande ponto de virada? Foi, primeiro, escolher ser delegada de polícia, vinda de uma cidade pequena, com valores que eu diria muito mais mantidos em termos tradicionalistas, o que já é difícil por si só. Então, assim, uma mulher em um ambiente masculino, ainda mais naquela ocasião, hoje muito menos eu diria, mas ainda temos um ambiente mais masculino, sim, isso é claro. E esse foi seu ponto de virada ou foi dentro da polícia se transformar ou se candidatar ou abrir a possibilidade da senhora ser a grande dirigente, a grande autoridade da Polícia Civil, ou sair da Polícia Civil e não sair, mas como a senhora falou, continua delegada, mas está deputada, mas galgar ao cargo de deputada estadual, que assim, também é um cargo que eu diria que é de uma dificuldade tremenda, de uma complexidade muito maior, eu diria, do que a autoridade da delegacia e de toda a Polícia Civil, que também tem suas complexidades. É que a gente está falando aqui de um universo de muitas complexidades. Eu acho que os três foram pontos de virada. Né? Talvez o maior deles foi justamente a chefia da Polícia Civil. Não tenho a menor dúvida que esse foi o auge, né, da minha carreira. O auge não é ser deputada. Né? Ser deputada foi uma forma que eu encontrei de continuar servindo. Eu sou servidora pública. E primeiro, a decisão de fazer um concurso de delegado de polícia, que nunca passou na minha cabeça. Eu queria ser promotora de justiça. Olha só. E eu fui assessora do Ministério Público por 2 anos e trabalhava na vara do júri, onde se julgam os inquéritos, os crimes dolosos contra a vida. Sim. Os piores crimes. Eu queria ser promotora de justiça. E eu tinha um grande mestre ali, que era um promotor super respeitado no Rio Grande do Sul, e eu trabalhava com ele e eu dizia, eu quero ser promotora de justiça.
E quando eu pegava os inquéritos policiais lá, eu olhava e dizia, mas por que o delegado não perguntou isso, não fez aquela investigação, não buscou aquela perícia? E ele me olhava e ele me dizia assim, opa, tu tem que ser delegado. Deus me livre de ser delegado de polícia. Porque eu nunca tive contato com a polícia, né? E não tinha ninguém na família policial. E ele foi me falando aquilo, e aquilo foi, né? Começa a entrar na tua cabeça. E eu disse, quer saber, eu vou fazer um concurso para delegado de polícia. E eu passei com uma facilidade no concurso. Não é fácil. Mas eu sempre digo assim, ó, a gente também tem que saber fazer as leituras do universo. Eu acredito muito nisso. Eu disse que eu sou uma mulher de muita fé. A gente tem que jogar e apostar alto, né? Isso a gente tem que apostar. E eu resolvi apostar no concurso de delegado e eu passei com aquela facilidade e rodei no concurso para promotor na prova oral. Mas tu sempre foi competente na faculdade, com certeza. Sempre, não, sempre fui estudiosa, fiz concurso para tudo, era assim, um deputado tá falando que é fácil, não, mas não é fácil, obviamente que não foi fácil, mas porque eu digo assim, a gente tem que saber, fechava uma porta, abria uma janela e a minha missão era ser delegada de polícia, eu não faria outra coisa. Eu seria uma outra profissional frustrada se eu tivesse feito outra coisa na minha vida. É transparente que tu tem foco. Tem que respeitar também, o universo vai, né, nos moldando e nos levando, e o foco, de certa forma. O não desistir. Exato. Né? Por que eu cheguei onde eu cheguei? Porque eu não desisti. Então, tomar a decisão de ser policial, né, há 21 anos atrás, foi um grande desafio. Chegar em Santo Antônio da Patrulha foi a minha primeira delegacia. Nossa. Nunca me lembro, na minha primeira semana, atendi um senhor que tinha tinha sido furtado, um caminhão, e eu no balcão, junto com os policiais, expliquei como é que seria a investigação, o que tinha que fazer. Terminei, e ele me disse assim, moça, muito obrigado pelo atendimento. Posso falar com o delegado? E aí eu disse, não, isso é 2004, gente. E aí eu disse, senhor, eu sou a delegada. Só que realmente eu era a mais jovem de todos os policiais ali. E ele me disse, o quê? Já tem delegado de Santo Antônio da Patrulha? Não é possível. E não tinha nenhuma outra mulher policial ali também, né? E aí eu disse para ele, bom, então o senhor vai no meu gabinete que a gente vai conversar lá, porque é o único jeito de eu lhe provar que eu sou a delegada. Então eu conto isso porque parece... Imagino que as minhas colegas em 1988, né, as primeiras delegadas de polícia... depois da Constituição. Que conseguiram ingressar, né, com missões na época para cuidar de outras pessoas, porque foi assim. Sim, na polícia militar a gente ingressou porque não podia mais homens revistarem mulheres suspeitas. É por isso que a mulher entrou na segurança pública lá atrás. Né? Não se admitia na polícia civil porque tinha os primeiros violências contra a mulher, criação de delegacias da mulher. Então a gente ingressou nesse universo para cuidar de crianças, adolescentes, mulheres. E hoje a gente tomou conta, não tem mais espaço. Eu tenho o maior orgulho de dizer, a Polícia Civil, ela não tem mais divisão de homem, mulher, é majoritariamente feminino, masculino, não interessa, ninguém ousa mais falar sobre isso. Então, ter ingressado na polícia foi um desafio. Assumir a chefia da Polícia Civil, relativamente jovem, sendo primeira mulher. E quando o governador Eduardo Leite me convidou, no final de 2018, ele não tinha assumido ainda em 2019, ele me chamou para uma conversa. E ele me disse, olha, eu quero quebrar uns paradigmas, mas eu não estou te convidando pelo fato de tu seres mulher. Eu estudei o que tu já fizeste até aqui, né? O quanto tu representa a tua instituição. E eu quero que tu seja a chefe de polícia. Aquilo bateu para mim, né, na hora de... Que foram características que moldaram a sua gestão, né? A modernização. Modernizar, fazer diferente, humanização, pensar diferente. Acho que o Eduardo deve ter visto, o governador deve ter visto isso, né? E eu dizia muito, e eu coloco isso muito na prática, né? A gente precisa estar juntos, homens e mulheres. Nós não somos iguais. E eu não quero ser igual. Perfeito. Porque perfeito. Por algum tempo a gente começa, eu quero igualdade, eu quero igualdade. Cara, eu não quero igualdade. Meu marido abre a porta do carro para mim e eu acho o máximo isso. Eu não sou menos mulher por causa disso. É um cavalheirismo, é Entende? diferente. Eu acho que, sabe, a gente tem que educação, evoluir nisso. Exato. Então, eu acho que essa diferença é que faz com que a sociedade mude, que a polícia mude. A polícia mudou muito com a presença das mulheres. Verdade. E aí eu vou chegar na política, que foi o que me movimentou também. Se a gente quer mudar a política e a gente critica, né, a política, a gente precisa se colocar à disposição, nem que seja por um tempo, por um período, para que nós, mulheres, também, né, estejamos lá representadas e fazendo diferente, porque eu acho que a gente muda a política estando lá. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo aqui e já voltamos.
voltando então, estamos aqui com a deputada Nadine, delegada, deputada, conseguiu, mais uma vez, modernizar e humanizar a gestão dentro da Polícia Civil, que não é nada fácil. Eu diria que, inclusive, isso é um exemplo para nós que viemos do setor privado, porque, deputada, tem tudo a ver, né? A gestão pública, ela qualifica alguns atos que nós, do setor privado, muitas vezes procuramos ou sonegamos, na verdade, procuramos não entender. Achamos que aquilo é burocracia, aquilo é um excesso eu diria que aplicação de uma legislação, mas na realidade isso é necessário, né? E isso gera um resultado magnífico, né? Vide os números e os resultados todos que o setor público ele consegue transparecer, e muitas vezes nós do setor privado a gente sonega isso e é ruim, porque a gente deveria aprender com isso, né? O que eu acho que é muito bacana é olhar a liderança feminina e o diferencial da liderança feminina. Eu acho que as mulheres elas trazem de uma forma diferente para os cargos de comando e decisão algumas características. Eu não sei se a senhora concorda com isso, mas eu acho que a mulher, ela além de naturalmente ela humanizar mais a liderança, ela busca de alguma forma ocupar um espaço que aquilo que a senhora falou, eu não queria ser vista ali de uma forma diferente, eu queria simplesmente fazer e mostrar que era possível fazer. Mas é óbvio que a liderança feminina ela tem sim um diferencial, porque eu acho que é uma coisa que de alguma forma traz algumas características que a liderança masculina não consegue trazer, né? Dentre elas, essa psicologia, humanização da liderança. A senhora acredita nisso? A senhora acha que isso é real? Porque a sua gestão e as suas gestões foram marcadas muito por essa modernização, inovação e humanização. Eu acredito e defendo isso, inclusive. Tá? Eu acho que a mulher, pela sua essência, nós somos cuidadoras. Tá? A gente é forjada desde pequenininha para ser cuidadora, para ser... eu não sei se mais humanizada é a palavra, mas de fato cuidadora eu acho que sim. Nós somos as mães, já o simples nome mãe, e não precisa ser mãe, mas a própria mulher que não é mãe, ela tem um carinho e um acolhimento diferente do homem. E tá tudo bem, que bom que nós somos, diferentes. E eu acho que as gestões, elas se tornam diferenciadas quando as mulheres conseguem exercer na sua plenitude, do seu jeito, com o seu toque, com o brilho no olho, com o choro que muitas vezes vem de forma mais fácil do que vem com os homens, muda aquele ambiente. Eu tentei realmente e acho que consegui, porque eu saí da chefia, eu pedi para sair da chefia da Polícia Civil, porque eu entendi que eu tinha deixado a minha contribuição. Isso ao longo da minha carreira também aconteceu muito. Eu ia num determinado desafio, tentava deixar um certo legado, não pelo nome, porque a gente passa e é esquecido, mas as coisas ficam, as mudanças ficam, e eu procurava um outro desafio. Mas isso é muito raro, né? Porque o poder, ele te... Mas o poder, ele te vicia. Ele vicia. E eu sempre digo para os meus amigos, eu disse, mais do que a gente saber chegar num determinado lugar, é como sair. Eu acho que é muito mais difícil, inclusive. É muito mais difícil, mas a gente precisa sair. Precisa. O primeiro dia que eu assumi como chefe de polícia, eu coloquei na minha cabeça que já era o meu primeiro dia como não chefe de polícia. Então, eu tinha uma ampulheta ali dizendo, do tempo, me dizendo o que tu vai deixar, para a população, para a sociedade e para os teus colegas internamente. Organiza isso, porque tu vai ter que sair. E realmente eu pedi para sair. Com uma resistência interna, inclusive familiar. Sim. Porque, obviamente, minha família não queria que eu entrasse na política. Mas dentro da minha gestão como chefe de polícia, eu acho que, além dessa questão de cuidado, nós somos mais ousadas, as mulheres. A gente fala da iniciativa privada. Eu tive um relacionamento e uma relação
com empresas privadas e provei para a polícia que isso não nos deixava menos imparciais, se aproximando dos empresários, entendendo o que eles estavam vivendo, tentando verificar o que o crime estava impactando nos negócios para que a gente pudesse ajudar. E talvez isso também foi um diferencial, porque a gente acabava muitas vezes não querendo ter contato. Não, porque a polícia só chega para reprimir. A polícia só chega no momento de investigar. Né? E eu acho que ao longo dos anos a gente tem mudado um pouco isso, né? Não somente o conhecer, ele melhora a sua decisão, né? Obviamente, sem dúvida nenhuma. Eu tenho amigos e eu era chefe da Polícia Civil e nada me impedia de ir jantar na casa de um empresário e entender as dores dele. Se eu tivesse que investigar ele por qualquer crime, meu amigo, vai ser investigado. Exato. Eu não vou deixar de fazer isso. Né? Mas a gente precisa conhecer a sociedade. A gente não pode pensar que a nossa árvore, né, é uma árvore só, tem que olhar a floresta inteira. Eu tentei fazer isso como chefe de polícia, né, para tentar fazer essa virada de chave que a gente fez também no estado do Rio Grande do Sul, porque nós vivemos 16, 17, 18 os piores anos da segurança pública. Eu assumi janeiro de 19 com salários parcelados. Os policiais não conseguia se andar aqui com vidro aberto e com relógio no pulso. Com vidro aberto, todo mundo tinha medo, né? Os policiais recuaram, os policiais também estavam indignados porque nós não tínhamos mais data para receber o nosso salário. Com todo o respeito a quem recebe mal e já semanalmente. Não recebia, nós passávamos, na sexta-feira, nós recebíamos, não sabíamos o que a gente ia receber, qual era o valor que a gente ia receber. Então, virava uma bola de neve, porque todo mundo gasta o que ganha. Sim, né? mas nem a expectativa não se gerava. A gente tinha que ir no banco financiar o nosso próprio salário. Quer dizer, isso foi 2019, parece que é uma coisa... Não, Sim, foi lá 5 anos atrás. E todo esse caldeirão, né? Eu tinha o caldeirão de policiais desestimulados, porque não recebiam. Tinha um caldeirão do sistema de justiça penal, prisional no Rio Grande do Sul. Quando eu assumi, os presos estavam dentro de viaturas no Rio Grande do Sul, porque não tinha vaga. Então, eu estava na chefia de polícia e eu olhava para baixo da minha janela, tinham inúmeras viaturas da Brigada Militar da Polícia Civil. Como se celas fossem. E os policiais parados fazendo a segurança de presos, algemados no volante da viatura. Que barbaridade. Isso era a realidade de 2019. Quando a gente coordena e comanda um policial, a gente está comandando uma família inteira que tem uma expectativa, que tem um medo, que não sabe se o policial vai voltar. O meu grande desafio é dizer, eu não quero perder nenhum policial. A senhora chegou a ter que dar alguma notícia para a família? Sim, era isso que eu ia comentar. E me movimentou, inclusive, a fazer algo que está dentro do Palácio da Polícia. Nós não tínhamos até então, e acho que não tem na cultura do Brasil, essa questão, o policial morre e parece que, puxa vida, a gente sente, morreu, mas no outro dia... É outro dia. Não, o policial não entra na instituição para morrer. É isso. A gente não pode pensar e banalizar e dizer, mas isso é o risco da profissão. Não entramos para morrer, nós entramos para salvar e para proteger. Eu percebi que a gente não tinha um regramento por escrito na instituição que obrigasse um número mínimo de efetivo para cumprir determinado mandado de busca, por exemplo. Eu me voltei para a operação. E eu comecei a fazer uma reciclagem dentro da academia de polícia. Eu chamei todos eles, representantes de cada departamento, e eu disse, venham aqui para capacitar... e me digam o que está faltando lá na ponta. Que legal. E aí a gente começou a deliberar e dizendo, ninguém sai com menos de 5 policiais para cumprir um mandado numa casa. Essa mudança se deveu exatamente foi a a morte desse policial, tá? A gente revisitou, né? Voltou no tempo. Por mais de 6 meses nós discutimos as grandes operações policiais. Nós, através de portaria, determinamos regramentos que os próprios policiais participaram. E eu fiz no Palácio da Polícia um museu para os policiais mortos em serviço, com uma cadeira vazia. Quem entrar no Palácio da Polícia, logo à direita, era um depósito. E eu disse, aqui vai ser um museu. Como é que a gente vai? Eu vou fazer o museu e eu quero a placa de todos os policiais que morreram em operações policiais civis no Rio Grande do Sul. Tá lá o nome de cada um, inspirado muito no americano, que né? Bacana. Tem uma cadeira vazia e a bandeira da polícia, para que eles não sejam esquecidos e que para aquele local também faça com que a gente lembre que a gente não tá ali para isso. O policial não está nas ruas para morrer. Parabéns. Eu diria que
para nós empresários, enxergar um movimento como esse, que foi disruptivo e que mudou e alterou um procedimento dentro de uma corporação tão grande e importante, é o que a gente chama no empresariado de lesson learned. Quando a gente erra ou acerta uma lição, a gente chama todo o grupo, fala sobre ela e muda aquilo que precisa mudar e alterar para que a gente possa aprimorar. Bom, delegada Nadine, eu vou lhe chamar aqui de delegada, porque é aquilo que a senhora falou. Aí. Sou delegada. É deputada, porque realmente não tem apego e não tem vaidade, isso é claro para mim, ao poder. E eu acho que é isso que te traz para hoje estar onde está, quer dizer, com tanta autoridade, com tanta tranquilidade e naturalidade. Eu sei que tem várias curiosidades, a senhora gosta de chimarrão, gosta de viajar, tem muitas coisas para a gente falar. Eu acho que nós vamos, hoje aqui, por conta do nosso tempo e do vosso tempo, encerrar, mas dizer que para nós é uma satisfação, para mim é uma satisfação, entrevistar uma pessoa com tanta coragem, com tanto propósito, com tanta naturalidade e desapegada dessa vaidade do poder, que eu sei que existe e a gente sabe que isso é um problema para nós, né? A senhora está lá dentro da Assembleia, não são todos os líderes que têm essa visão. Então a senhora está de parabéns, porque a sua história ela inspira a economia real e é uma história real de aplicações de casos reais e nos inspira bastante. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela honra de estar podendo participar aqui, de ouvir a sua história. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Obrigada por acreditar no Rio Grande do Sul, né? Por confiar nos gaúchos, por confiar nesse ponto de virada também. Eu só aprendo aqui dentro, eu só aprendo aqui. A gente gosta de receber, né? E que bom é o que está aqui, né? Como presidente, nos ajudando também a essa virada que é tão importante para o Rio Grande do Sul. De que eu continuo servindo a população gaúcha. Eu encontrei na política uma forma de continuar servindo depois de ocupar o cargo mais alto da Polícia Civil. E o meu propósito é tentar melhorar, desburocratizar aquilo que for possível, né? Sem gerar nenhum tipo de desconfiança, porque às vezes essa burocracia também, né? Os empresários acham muita burocracia, mas às vezes tem uma segurança jurídica atrás de tudo isso. Então, o que dentro da política a gente pode desburocratizar, pode melhorar, pode avançar, pode discutir, né? E tentar achar soluções mais do que problemas, porque eu vejo muitos colegas meus, né, parlamentares, apontando muitos problemas. Tá, mas e cadê a solução? Né? Porque falar é muito fácil. Arredondar a bola. Né? Mas compor. Então, eu digo que eu continuo lá compondo, tentando encontrar um rumo e tentando fazer o melhor para o povo gaúcho. Enquanto conseguir ajudar, estarei lá e depois estarei em novas missões, sem sombra de dúvida. Obrigado pela decisão de continuar. Muito obrigada.